Olá, boa noite. Hoje o Diário Repórter traz uma reportagem especial. O trabalho realizado pela perícia forense no Ceará. Nós costumamos ver os peritos nas cenas dos crimes. Ali, eles coletam elementos para subsidiar as investigações da Polícia Civil. Provas que vão determinar aspectos importantes que contribuem para a elucidação de casos, muitas vezes repletos de dúvidas e polêmicas. A experiência profissional, a capacitação e o uso das novas tecnologias são fundamentais para desvendar esses crimes. Provas. O primeiro passo é recolher tudo que possa contribuir para as investigações. Análise. Todas as provas passam por equipamentos sofisticados capazes de revelar detalhes importantes para acrescentar mais informações na cena do crime. Balística. Como funciona o estudo do projétil? De que arma o tiro partiu? Cada arma possui sua identidade. Papiloscopia. Impressões digitais e sua importância para identificar suspeitos de crimes violentos. DNA. Todos os crimes deixam vestígios. O DNA pode identificar a vítima e levar à prisão dos assassinos. O Diário Repórter está no ar. Durante essa semana, nós mostramos uma série através da qual você que está em casa conheceu com riqueza de detalhes o trabalho de um dos órgãos fundamentais durante uma investigação policial. Estamos falando da perícia forense, que tem como base a coleta de provas que vão ajudar a desvendar um crime. Todas as provas que são coletadas passam por rigorosos processos tecnológicos, que vão apontar informações de extrema importância nos inquéritos instaurados pela Polícia Civil. Nós vamos mostrar os primeiros passos de uma investigação policial, o trabalho da perícia forense numa cena de crime. A repórter Darley Mello e o cinegrafista Antônio Souza acompanharam de perto os passos dos peritos. Técnica, habilidade e investigação científica. E nesse amplo universo de atuação da perícia forense, são necessários estudos constantes e muita atenção. A investigação forense e perícia criminal são um conjunto de procedimentos que se valem de métodos técnicos científicos para coletar e examinar dados e evidências, produzir laudos, os quais devem ser apresentados aos tribunais e à justiça com o objetivo de elucidar crimes. Criado em 2008, após se desvincular da Polícia Civil cearense, a perícia forense do Ceará passou a ter independência administrativa, financeira e patrimonial e incorporou as atividades dos extintos Instituto de Identificação, Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal, além da criação do Laboratório de Perícia Forense. A união de funções e a modernização da PEFORCE proporcionou ao Estado maior qualidade na confecção de provas de delitos. E tudo começa com o trabalho na rua. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho das equipes da perícia forense nas ruas, o dia a dia. Alguns dos crimes mais comuns são aqueles contra a vida ou ocorrências contra a vida, cujas equipes já estão destinadas para essa atividade. Elas ficam no plantão e são direcionadas a partir de uma ligação da CIOPS. Quais são os principais levantamentos que vocês fazem no local? Dentro dos levantamentos que nós fazemos, aqui nós constatamos que é um imóvel residencial, portanto, o perímetro fechado, que é aquele em que todos os elementos da cena do crime já estão resguardados dentro daquele ambiente. Então nós já fazemos a análise do imóvel, das vias de acesso, da quantidade de cômodos, da posição do cadáver em relação a qual cômodo do imóvel ele estava localizado. Todas essas informações são importantes para a gente poder localizar tanto a vítima no ambiente como os vestígios que possam estar ali. Também tentar identificar, através das vias de acesso, qual foi a movimentação dos agressores no ambiente do imóvel. Constatamos aqui no local elementos de munição do tipo projéteis de arma de fogo que foram coletados e serão encaminhados posteriormente para confronto balístico, caso a arma utilizada no crime seja identificada e então submetida a exames. Mas antes mesmo de sair para uma cena de crime, os peritos forenses passam por toda uma preparação. Cada perícia,
Cada caso tem sua especificidade e as equipes precisam estar atentas a todos os procedimentos que precisam ser realizados. Assim como nós acompanhamos o trabalho de rua, também vimos de perto como são os procedimentos iniciais dos peritos forenses a partir do momento em que eles são acionados pela CIOPS. As equipes no NUPEX, Núcleo de Perícia Externa, conta com equipes de plantão que são acionadas a qualquer hora do dia ou da noite. O chamado vem da CIOPS, que integra todas as operações de segurança. Ao iniciarmos o nosso plantão na PFOS, nós somos cadastrados com a viatura e o motorista junto à CIOPS e no momento em que gerada a ocorrência na CIOPS, nós somos acionados. Com relação à distribuição das ocorrências, nós atendemos ocorrências de patrimônio, trânsito e vida, que envolve aí os casos de homicídio, suicídio, afogamento. Há uma equipe hoje específica para atendimentos de homicídio atrelada ao DHPP e as demais equipes da PFOS atendem, além de homicídio em outras regiões, em outras áreas que não são atendidas pela equipe do DHPP e atendem as ocorrências de trânsito e patrimônio. No nosso núcleo, que é o NUPEX, Núcleo de Perícia Externa, nós temos ainda as equipes do IDV, que é a Identificação Veicular, que realizam a atividade de verificação dos sinais identificadores de veículos quando há suspeita de adulteração. Os peritos carregam uma maleta com os principais utensílios de trabalho que vão variar de acordo com o tipo de ocorrência. Após a análise do local, e a gente precisa de um exame mais específico, mais minucioso, então aquilo que puder ser coletado no local é encaminhado para os laboratórios da PFOS, seja, no caso, a CALF, Coordenadoria de Análises Laboratoriais, ou então para o laboratório de DNA. Ao chegarmos no local, o perito ele tem uma visão diferenciada com relação. Enquanto na maioria das pessoas a análise se foca no elemento do corpo de delito, que no caso é a própria vítima, nos casos de crime de homicídio, o perito ele vai focar no geral, em todo o ambiente. Então, são informações que são coletadas no local, topografia do terreno, vias de acesso, luminosidade, visibilidade. Após essa análise macroscópica do local, o perito faz a análise do local imediato, ou seja, o próprio local onde se encontra o corpo da vítima. Naquele ambiente são analisados os primeiros elementos que tem da cena do crime. Manchas de sangue, elementos de munição, como cápsulas deflagradas, projéteis. Todos esses elementos da cena do crime, eles falam com o perito, trazem informações. A exemplo das cápsulas deflagradas, que elas indicam a possível posição do atirador, se ele andou dentro da cena do crime, se ele perseguiu a vítima, assim como também essa análise é feita através da análise das manchas de sangue, que cada uma delas tem uma especificidade. As manchas podem indicar se a vítima correu, se ela caminhou, o percurso que ela fez, ao direcionamento das manchas. As manchas indicam qual foi a direção. O trabalho da perícia é integrado ao da Polícia Civil. Enquanto a investigação policial foca nas circunstâncias a partir de depoimentos de vítimas, testemunhas e suspeitos para adotar uma tese ou linha investigativa, a PFOS trabalha na prova material, com análises científicas dos vestígios coletados nos locais de crime, para depois executar exames científicos que poderão confirmar ou descartar linhas de investigação. A função do perito forense é desvendar as pistas deixadas nas cenas de crimes. O profissional desta área precisa ter muito estudo e esbanjar técnicas para interpretar cada vestígio que é encontrado. A investidura no cargo de perito criminal ele se faz com a graduação em determinadas áreas do conhecimento. Química, física, engenharia mecânica, civil, elétrica, informática, ciências contábeis, farmácia. Essas são algumas das áreas do conhecimento que normalmente são exigidos a formação específica para ingressar. Após o ingresso como perito criminal, durante o exercício da atividade, alguns cursos de aperfeiçoamento são ofertados.
Então, na medida do possível, os peritos fazem novos cursos de aperfeiçoamento em várias áreas do conhecimento também, visando a melhoria do trabalho e do levantamento pericial que são feitos nos locais de crime. Nós iniciamos uma série mostrando para você que está em casa o que é e como é realizado o trabalho da perícia forense do Ceará. Mostramos os esforços dos peritos no difícil e meticuloso trabalho de campo, como são coletadas as provas periciais na cena de crime. Também estamos mostrando, ou vamos mostrar, os caminhos dessas provas periciais dentro dos laboratórios da PEFOSSE, como elas podem contribuir para a elucidação de crimes. A reportagem é de Darly Melo e Antônio Souza. Dentro dessas salas, a técnica é colocada em prática e centenas de casos são desvendados todos os meses. Todos os materiais coletados nas ocorrências enviados pela polícia ou a pedidos da Justiça passam por um ou mais núcleos especializados. Os vestígios podem passar por análises de DNA, resíduos químicos, impressões digitais, exames balísticos ou de tecnologia. Olha, agora a gente vai conhecer como é que funciona o trabalho de análise balística. Aqui nesse setor ficam alguns dos laboratórios que são utilizados pelos peritos justamente para fazer essa análise. São equipamentos de alta tecnologia que são exclusivos aqui do Ceará, nenhum outro estado possui esse tipo de equipamento. Olha só, a gente vai entrar aqui na sala, vai mostrar para vocês como é que funciona esse trabalho. Isso daqui é uma câmara de disparo de projéteis. A gente vai mostrar como ela funciona na prática e o que ela faz. Basicamente é para fazer o disparo de uma arma de fogo. O processo é o seguinte: primeiro tem o pedido da autoridade para verificar se determinada arma foi oriunda ocasionou o disparo do projétil em determinada vítima. Então você pega os projéteis que estavam no corpo da vítima, lá, que vem lá do necrotério, traz para cá, pega a arma e você pega o padrão daquela arma, né, que naquela câmara lá, você dispara lá naquela câmara, pega o padrão e traz para cá. A comparação é exatamente isso, você comparar duas coisas. Então você comparar o projetil que estava no corpo da vítima com o projetil oriundo do que passou pelo cano de determinada arma. Então o nosso objetivo aqui é identificar a arma que fez aquele disparo. Depois que passa por esse processo aqui de disparo, a gente vem para esse outro local que é justamente para analisar as ranhuras desse projétil e comparar se eles realmente saíram da mesma arma. Aqui, ó, a gente tem também um outro laboratório que possui duas máquinas como esta, que faz essa análise de projéteis. Você vê, ó, que ela é toda automatizada, realmente um equipamento bastante moderno. Ele é suíço, também é o único equipamento existente aqui no Brasil. E dá com uma grande precisão a análise desses projéteis. Cada arma tem identidade. Na confecção da arma, lá na fábrica, a máquina que vai perfurando o cano, ela vai se desgastando e isso vai deixando ranhuras que são individuais para cada arma. Então, quando o projetil passa pelo cano, ele passa de forma forçada, as ranhuras do cano são imprimidas naquele projétil. E aí elas ficam realmente individualizadas. Como as armas, os seres humanos também carregam marcas únicas. A papiloscopia identifica por meio de impressões digitais, seja da palma da mão ou planta dos pés, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. A gente utiliza o método ACV, que é a análise, comparação, evolução e verificação, né? O que é que a gente pega? Todas as nossas digitais, elas são únicas, mesmo de gêmeos univitelíneos ou bivitelíneos, né? Eles podem possuir o mesmo DNA, mas impressões digitais sempre serão diferentes. Então a gente faz esse comparativo através de pontos característicos. Então a gente faz essa análise. Normalmente aqui a gente tem uma quantidade de pontos para positivar
uma pessoa, para fazer a identificação de uma pessoa. Veja no próximo bloco do Diário Repórter. Papiloscopia, impressões digitais e sua importância para identificar suspeitos de crimes violentos. DNA. Todos os crimes deixam vestígios. O DNA pode identificar a vítima e levar à prisão dos assassinos. O Diário Repórter volta já.